A partir de hoje, a RTC, Rádio e Televisão Cultura, passa a apresentar uma nova série de programas TV Ano 30. Comemorando os 30 anos de implantação da televisão em nosso país, procuramos testemunhar e documentar todo esse evento através de depoimentos, documentação e tudo aquilo que foi possível reunir para mostrar aos telespectadores brasileiros a importância e o alcance do grande veículo de comunicação nacional. Este esforço para a preservação da memória brasileira se torna ainda mais importante quando testemunhamos, através da própria série, a inexistência de materiais de documentação, tapes, registros dos primeiros anos da televisão brasileira. Arquivos importantes, como os da Excelsior e grande parte do arquivo da Tupi, se encontram praticamente inutilizados. Enfim, nosso interesse, nosso empenho foi o de preservar, na medida do possível, todo o esforço dos profissionais que construíram a história da televisão brasileira. Queremos agradecer publicamente a colaboração das redes comerciais que cederam tapes e arquivos para a concretização dessa série. É com imenso prazer que registramos também, neste momento, o ingresso da RTC, Rádio e Televisão Cultura, no SINTED, Sistema Nacional de TV Educativa. Sendo assim, este programa, que é agora apresentado em São Paulo, estará sendo simultaneamente apresentado a telespectadores do Amazonas, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A todos esses companheiros, os nossos cumprimentos. Saudamos a todos da América do Sul, a terra onde o céu sempre é mais azul. Saudamos a todos, amigos de coração, e lá deixamos de quem lembramos ao cantar esta canção. Há 30 anos, São Paulo recebia mais um título de pioneirismo. A primeira cidade da América Latina a colocar no ar uma imagem de televisão. 14 anos após haver sido inventada, a imagem de televisão chega ao vídeo de alguns privilegiados telespectadores no dia 18 de setembro de 1950. Senhoras e senhores telespectadores, boa noite. A PRF3 TV, emissora associada de São Paulo, orgulhosamente apresenta, neste momento, o primeiro programa de televisão da América Latina. Com essas palavras, o país entra numa nova era, a da difusão de ideias e fatos através de imagens. Um acontecimento que provocaria mudanças significativas na sociedade brasileira. Estava então no ar a televisão Tupi de São Paulo. Mas o primeiro programa foi no dia 18 de setembro de 1950, diretamente da Cidade do Rádio, do auditório da Cidade do Rádio, no Sumaré. Foi um programa idealizado pelo Costa Lima, com a sua equipe de redatores, de produtores vindos da rádio. E o programa teve, assim, um ensaio, porque um programa ia ser muito variado, com quadros românticos, humorísticos, números de balé, de música, grande orquestra, etc. e tal. E houve uma preparação, mais ou menos,
com um ensaio feito com 3 câmeras, orientação dada por um técnico vindo dos Estados Unidos. Ele parece até que marcou com giz o local onde as câmeras deviam permanecer e os convidados também. Mas na hora do programa ir ao ar, acontece um imprevisto, como acontece até hoje, e uma câmera apresentou um defeito, pifou, como se costuma dizer. Então, aquilo que havia sido ensaiado, programado para 3 câmeras, teve que ser feito com 2 câmeras. O técnico ficou apavorado, né? A essa altura, ele achou que seria impossível a realização de um programa de tal ordem, de tal gabarito, uma estreia, e diante da teimosia dos técnicos e dos diretores da televisão, ele foi embora para o hotel e disse que cessava ali a sua responsabilidade. Então, ficamos nós tentando fazer um programa de televisão primeiro. Um clima, é lógico, de muita emoção, de muita ansiedade. Primeiro, quando houve um prefixo musical, que infelizmente não tive tempo de pesquisar, talvez vocês consigam isso com um maestro ou com um músico. Era uma composição do Marcelo Tupinambá, feita especialmente para isso, e se tornou durante muito tempo o prefixo das emissoras associadas. Era baseado num tema indígena solene, era mais ou menos assim, tan, tararam, tararam, tan, emocionante realmente. Depois apareceu um índiozinho, que tinha uma fitinha assim e 2 anteninhas para cima, assim, levantadinhas, desenhado pelo Mário Fanucchi. Eu comecei, na realidade, na televisão, cuidando da parte visual da televisão, porque, acidentalmente, eu tinha uma certa habilidade para desenho e fato conhecido do pessoal que estava implantando a televisão, então eu comecei fazendo os letreiros que eram produzidos na época em cartões focalizados pelas câmeras diretamente no estúdio. Mais tarde projetados por máquinas de projeção de opacos, uma máquina chamada Grey Telep, e só depois pelos slides, pelo projetor de slides. O Mário Fanucchi foi uma peça muito importante na televisão nessa época, sabe? Ele era o, além de ele ser um produtor muito bom e produzia programas que fizeram muito sucesso, ele era o que desenhou o índio, sabe? Aquele símbolo do índio, aquele índio jovem, aquele índio menino, aquele índio novo, tirou aquela carranca do índio Guarani, o Tupi, né? Com a pena e tal, e botou um índio assim, simpaticíssimo, com um certo sorriso assim, bem, sabe? Bem, não é alegre, como é que eu podia dizer? Um sorriso, sei lá, matreiro, assim, né? E foi ele que criou. E ele criou também aquilo que a gente chamava de próxima atração, nossa próxima atração. Então ele, que depois pegou um sucesso muito grande, a Lever patrocinou, o Omo, o sabonete Omo patrocinou, numa época que fazia muito movimento e tal. E ele desenhava, na nossa próxima atração, o personagem da próxima atração. Então ele fazia com que o personagem que ia participar da história seguinte aparecesse caricaturizado assim, desenhado assim com muito cuidado, sabe? Para cada um ele tinha era criativo, sabe? Muito criativo. A gente esperava para ver o que ele ia desenhar. Cada hora era uma surpresa que ele fazia, tão bonito que era. Mário Fanucchi. Como eu estava sempre por lá e eles sabiam que eu era desenhista, eles pediram para eu desenhar os letreiros do show de inauguração da televisão Tupi. E, evidentemente, aquilo foi feito em cima da hora, a gente não sabia que papel usar, que tamanho era, como é que ia fazer, a gente sabia que uma das câmeras ia virar e ia captar o letreiro. E eles me deram uma relação, Lolita, La Salerosa, Hebe, todo o pessoal que ia participar do show de inauguração, Romeu Feres, Vilma Bentivenha, quer dizer, aquele pessoal lá da Tupi. E então eu fiquei com a incumbência de fazer aqueles letreiros. Eu peguei um amigo meu, Jaime Cortez, que era meu mestre como desenhista, um outro amigo chamado Miguel Penteado, e o meu roteirista, que era o cara que escrevia as minhas histórias em quadrinhos, que era o Silas Roberg, que não era desenhista, mas o Cortez, que era o melhor letrista, fazia os filetes, e nós ficávamos enchendo de tinta preta e fazendo. E o desenho que nós fizemos, PRF3 TV apresenta, não sei se por motivos de superstição, a Tupi manteve até mudar para Canal 4, mas era sempre aquele logotipo que nós tínhamos desenhado naquele tipo de letra, PRF3 TV apresenta. Provavelmente eles fizeram em slides, primeiro eles fizeram em Grey Telep, depois eles fizeram slides, mas era baseado naquele layout feito.
Então, eu desenhei os letreiros de inauguração e aquele show do dia 18 de setembro de 1950 da televisão Tupi, eu participei como desenhista. Primeiro programa de televisão, programa oficial do dia da inauguração, 19 de setembro, 18 de setembro. O programa mesmo, esse, foi um programa específico de televisão até o possível. Eram duas visitantes da cidade do rádio, duas atrizes que chegavam fazendo duas visitantes. O Homero Silva, que era o grande cartaz da época de comunicador, recebendo as meninas na cidade do rádio, elas querendo saber coisas da televisão. Que história é essa televisão? Como é? Que não é? Então ele ia dizendo o que é que vocês vão oferecer? Não oferecer isso, então fomos então fizemos uma exposição do que se poderia oferecer. Um quadro humorístico, uma entrevista com um político, um comentário de futebol, um trecho de um mágico, coisas infantis, programa, tudo que se puder fazer, né? Saiu como uma amostra, num leque de sets no estúdio grande e um set de apoio num estúdio pequeno. A direção das rádios Tupi Difusora naquela época nomeou o Demival Costa Lima como diretor da televisão. E eu fui escolhido por ele para ser chefe de produção. Então nós dois começamos a idealizar um programa só, de 2 horas de duração, que entraria às 9 horas da noite, terminaria às 11 aproximadamente. Um show variado. Você sabe que a televisão saiu do rádio, nós fazíamos rádio, né? Então, evidentemente, esse primeiro programa de televisão, de inauguração, teve muito de rádio, né? Tinha humorismo, que era o Mazzaropi, tinha canto, muito show, muita música, Hélio Camargo, e alguns esquetes, né? Que o Walter Foster fez também e tal. Então, nós preparamos um programa de 2 horas que era um show variado, tinha de tudo. Tinha esquete, tinha música, tinha humor, só não tinha coisa séria. E com uma ligação feita pelos apresentadores. A programação de estreia, nós levamos mais ou menos uns 20 dias ensaiando. E tudo perfeitamente marcado, de acordo com instruções americanas, de acordo com o engenheiro da RCA, que montou o transmissor nosso aqui, que deu as diretrizes para os estúdios, chamava Walter Obermiller. Então ele mostrava, a gente tinha scripts americanos, a gente sabia como é que a coisa era feita. Quer dizer, marcação para a câmera 1, para a câmera 2, para a câmera 3, tudo marcadinho. Então, quem participava desse programa sabia em que momento em que fala devia virar para outra câmera, em que momento devia virar para esta câmera, está tudo perfeitamente marcado. O diretor de imagem que chamava diretor de TV, era o Cassiano Gabos Mendes. Então foi ensaiar durante uns 20 dias com essa marcação de câmera. Mas na hora da inauguração, quando estava para ir para o ar, uma câmera deu defeito. Então aquela marcação não valia mais nada. Nós íamos fazer com 2 câmeras o que estava ensaiado durante 20 dias com 3. Aí o Cassiano, que já estava lá nos botões, pronto para começar, com o fone no ouvido, ele deu um aviso pelo alto-falante do estúdio, dizendo assim: olha, a marcação que nós fizemos durante esses 20 dias no ensaio não vale mais. Vamos fazer o programa que eu vou cortando daqui, vocês não se preocupem que eu dou a imagem aqui. Aí o Dr. Walter Obermiller disse que nunca ouviu falar numa coisa dessa nos Estados Unidos. Depois disso foi uma confusão total. Era gente, Homero Silva, Walter Foster, Lia de Aguiar apresentando. Eu apresentei a madrinha, que era a poetisa Rosalina Coelho Laraigote Lisboa. E que, com palavras bonitas, posto que poeta, deu por inaugurada a televisão do Brasil. Aliás, aqui cabe uma parte, uma lembrança. Corre por aí uma lenda de que o defeito apresentado por essa câmera teria sido ocasionado pela emoção, pelo entusiasmo de Chateaubriand, que, querendo inaugurar a televisão, quebrou uma garrafa de champanhe na câmera. Mas isso, para mim, é lenda. Eu não me lembro disso, porque quem inaugurou realmente a televisão foi a poetisa Rosalina. Então, acho que isso é folclore. Porque esse programa todo foi muito movimentado.
Eu só falei nas primeiras apresentações, depois houve número de balé, número de música, a escolinha do Titilo, naquele tempo que era famosa, no script do Paulo Leblon, com Simplício, Geni Prado, João Monteiro, Lulu Benencase, um quadrinho romântico do Walter Foster, eu também participei. Eu participei de algumas apresentações com Homero. Lolita Rodrigues cantou o hino da televisão brasileira. Nesse dia, eu não ia fazer nada, mas 2 dias antes, a cantora oficial do hino caiu de cama com uma gripe violenta, que era Hebe Camargo, e o Demerval Costa Lima, que foi o primeiro diretor de televisão da América Latina, me chamou. Eu aprendi correndo o hino, sou a única pessoa no mundo que conhece o hino da televisão brasileira. A música foi feita pelo Marcelo Tupinambá e a letra foi feita pelo Guilherme de Almeida. E era uma letra um pouco subjetiva, porque nessa letra queria-se homenagear o espelho mágico, que na ocasião seria a televisão, a bandeira paulista, pelo fato da televisão começar em São Paulo, e fazendo alusão também ao índiozinho da Tupi, pelo fato de se chamar a Rádio Tupi naquela época. Então era uma letra mais ou menos, eu não me lembro muito bem, eu já cantei muito esse hino. Vingou como tudo vinga, no teu chão, Piratininga, a cruz que Anchieta plantou, e dir-se-á que ela hoje acena por uma altíssima antena, a cruz que Anchieta plantou. Acho que me lembro que na época eles importaram cerca de 400 aparelhos da RCA e espalharam pela cidade, em lojas e tal. Colocaram no hall do edifício dos Diários Sociais na rua 7 de Abril, levaram um aparelho para o Jockey Club, se não me engano, onde o Chateaubriand ia jantar com seus convidados e ia assistir o programa. Essa foi a primeira recepção de televisão. Assim foi o primeiro programa, mas para a programação do dia seguinte não havia nada previsto. Toda a atenção esteve concentrada na primeira apresentação. O programa realmente foi um sucesso, porque muita gente assistiu. E o técnico assistiu do hotel onde ele estava, porque a essa altura já havia alguns aparelhos de televisão. Quando o programa terminou, ele entrou estúdio adentro, dando parabéns aos loucos, aos teimosos e maravilhosos técnicos brasileiros. Mas no fim foi um sucesso, correu tudo bem. Um detalhe, ninguém havia pensado no programa do dia seguinte. Então, só depois da realização do primeiro programa é que se pensou no que seria o programa seguinte ao primeiro, que foi dia 18 de setembro de 1950. Quando então chegou no dia 19 de setembro de 1950, eles disseram, e agora, o que nós fazemos? Eles tinham se concentrado no show de inauguração e tinham esquecido que no dia seguinte tinha que fazer outra vez tudo aquilo. Estava assim traçada a trajetória da televisão brasileira, através do arrojo e iniciativa de Assis Chateaubriand, somada à garra e entusiasmo dos seus primeiros profissionais. Para que a televisão se tornasse uma realidade, foi necessário que passasse por toda a série de dificuldades inerentes aos empreendimentos pioneiros. Antes de mais nada, era preciso aprender o que era televisão. O primeiro contato com televisão foi o seguinte. Havia 2 técnicos responsáveis pela associada em São Paulo. Um era o senhor Mário Alderig e o outro era eu, que era assistente do Dr. Mário Alderig. Vocês trabalhavam em rádio? Trabalhávamos em rádio, na Rádio Tupi, radiodifusora. Foi quando o Dr. Assis Chateaubriand, com aquele espírito de pioneirismo característico, chegou dos Estados Unidos, se apresentou ao Dr. Edmundo Monteiro, diretor-geral das Associadas em São Paulo, e disse, Edmundo, acabo de comprar uma estação de televisão. Você tem que providenciar que alguém vá buscar essa estação de televisão e traga ela para o Brasil. E esse alguém foi quem? Bom, isto foi uma surpresa muito grande, porque, guardadas as devidas proporções, nesta época, em 1948, pareceria como se hoje dissesse, comprei um foguete, vai buscar esse foguete que nós vamos à Lua. Investir no desconhecido.
Para se entender o que favoreceu o Brasil a tornar-se o quarto país do mundo a ter televisão, convém lembrar que a mentalidade do empresário pioneiro Assis Chateaubriand correspondia a um ideal de modernização gerado no país após a Segunda Grande Guerra Mundial. São Paulo e Rio de Janeiro colocaram-se à frente para a realização de tal objetivo. Como parte de um país capitalista, nossos grandes centros urbanos receberam todo o impacto da influência americana, que modificou hábitos e costumes, padrões de comportamento, consciência e linguagem. A década de 50 foi marcada por profundas transformações. Havia uma preocupação em adquirir uma nova tecnologia e adaptar o país ao mundo surgido com o após-guerra. Bom, fundamentalmente a televisão Tupi em São Paulo, a saudosa PRF3 TV, canal 3, ela foi montada sobretudo com o auxílio do Diário de São Paulo, que era um jornal fortíssimo na época, um jornal de maior tiragem, nessa ocasião, nesse matutino fortíssimo, e também contou com o auxílio de algumas firmas de São Paulo, como, por exemplo, e do Rio de Janeiro também, Sul América, Capitalização, Seguros, Antártica, como a Antártica Paulista, Laminação Nacional de Metais, do Piatari, e uma Santista. Essas firmas contribuíram também com contratos de publicidade antecipados, válidos para todos os veículos dos diários e emissoras associados, rádio, jornal, e também para a televisão. Mas eles usaram muito pouco em televisão. Eles usaram, sobretudo, esses créditos adiantados em jornais. Por que eles usaram pouco em televisão? Eles não acreditavam na força? Não é que não acreditavam. A televisão começou no Brasil quando Chateaubriand importou o equipamento, Edmundo Monteiro, ela importou 300 aparelhos da RCA, que foram comercializados, vendidos aqui pela Cássio Muniz, uma firma antiga que não tem mais em São Paulo. Era difícil para você, que montou o primeiro departamento comercial de televisão, vender a televisão para os patrocinadores? Era difícil, sim. Não foi fácil, não. Nos primeiros 2 anos não foi fácil, não foi difícil. Mas os resultados eram tão espetaculares, a despeito do pequeno número de aparelhos, que a coisa foi num crescendo, sabe? E depois nós estávamos numa época pós-guerra em que tudo dava certo, sabe? O país estava em um progresso, uma inflação, comendo tudo, tá? Mas é que tudo dava certo, sabe? Assis Chateaubriand, em seu discurso inaugural, ao agradecer às 4 empresas que com ele colaboraram, declarou que, ao sentir a televisão madura nos Estados Unidos e Inglaterra, pediu àqueles seus primeiros anunciantes que demonstrassem mais confiança na estabilidade do negócio e dessem autorizações de publicidade por 1 ano e meio. Uma vez atendido, Chateaubriand descontou nos bancos, por antecipação, essas autorizações de publicidade. Depois de levantar os 16 milhões de cruzeiros da época, foi para Nova York e adquiriu o equipamento da RCA Victor em 1947. Uma tecnologia desconhecida que teve apenas 2 técnicos com a responsabilidade de desvendá-la, Mário Alderic e Jorge Edo. Eu era assistente do Dr. Mário Alterig. Dr. Mário Alterig, que infelizmente já faleceu, estava muito soberbado com a parte administrativa e eu na parte técnica. Então fomos mandados aos Estados Unidos para apanhar essa estação de televisão. E a RCA, que era fornecedora do equipamento, tinha patrocinado, como patrocinava nessa ocasião, cursos para que as pessoas aprendessem e soubessem o que era televisão. Foi aí que nós fomos ver realmente a televisão como funcionava. Foi uma viagem dramática, porque, para que tenham uma ideia, nós fomos de DC-3 para os Estados Unidos. 3 dias de viagem até Miami. Chegados aos Estados Unidos, entramos em contato com o pessoal da RCA
e começamos a fazer o curso da NBC. Quanto tempo durou o curso? Aproximadamente 2 meses. Depois de 2 meses, Jorge, você teve, assim, nas suas mãos a obrigação de chegar no Brasil e montar a televisão nossa? Ambos nós tivemos essa obrigação, doutor Mário Rodrigues e eu. E era a única coisa que nós tínhamos, é o seguinte, doutor Assis havia comprado uma estação de televisão, mas não havia especificação de material, não havia o que deveria ter essa estação, quantas câmeras deveria ter, qual era o tipo de câmera, qual era o material necessário. E depois dos 2 meses de curso, já com algum conhecimento, então entramos em contato com a RCA e ficou se determinando o que deveria vir para o Brasil. Se deveria vir... Na ocasião, vamos dizer, foi estabelecido que nós necessitaríamos 3 câmaras ao vivo. Uma câmara para cinema e o resto do material complementar. Naturalmente, vamos incluir o transmissor e a antena. Hebe, como é que foi seu início em televisão? Ai, meu Deus. O início em televisão foi exatamente como o dia de hoje que nós estamos gravando. Um dia de sol, porque eu vou contar para vocês o dia que eu soube que nós aqui no Brasil íamos ter televisão. 2 anos antes, em 48, eu estava no Ceará, andando de jangada, com um jangadeiro famoso, Jerônimo. E naquela ocasião, o diretor das associadas e jornais, rádio e jornais do Norte, João Calmon, e uma cantora de muito sucesso da época chamada Anita Otero. A gente estava fazendo um passeio de jangada e falando sobre rádio e televisão, e João Calmon falou que Assis Chateaubriand, este pioneiro, esse extraordinário homem, pioneiro em tudo, estava pensando em trazer, em montar televisão. A Anita Otero disse assim, isso é coisa para daqui 20 anos. Mas eu que já conhecia bem e acreditava demais no espírito de pioneirismo de Chateaubriand, comentei, eu acho que não, eu acho que é coisa para uns 2 anos. E 2 anos depois, estava sendo montada a primeira emissora de televisão da América Latina. E eu fecho os olhos, gente, me lembro como se fosse hoje. Eu, Walter Forster, Dermeval Costa Lima, Sarita Campos, Lolita Rodrigues, Ayrton Rodrigues, Triana Romero, Cassiano Gabos Mendes. Fomos todos para Santos, juntamente com Chateaubriand e os diretores da emissora, das rádios Tupi Difusora de São Paulo. Fomos para Santos no navio, mas a gente pensava que a gente ia chegar, já ia encontrar a emissora toda instalada. Era uma ignorância tão grande. A gente não sabia direito o que era uma emissora de televisão. E chegamos e fomos para o navio. Então o Chateaubriand, com aquele sotaque muito carregado, dizia, neste navio vocês estão recebendo a primeira emissora de televisão da América Latina. Aí que nós ficamos sabendo que estavam os caixotes que traziam o material. Mas foi uma alegria geral. Depois um grande almoço no Parque Balneário, todos nós cantamos, e festas e aplausos, e uma caravana que foi feita com os caminhões trazendo aqueles enormes caixotes escritos assim, PRF3, primeira emissora de televisão da América Latina, TV Tupi. Olha, gente, é um negócio que realmente não dá para a gente esquecer. A gente passava a mão nos caixotes. Com a romaria de artistas, era aquela expectativa geral, como seria a televisão, todo mundo querendo pegar para sentir, né, câmeras. Era como eu disse, uma expectativa enorme. E fomos a Santos e de lá viemos com os caminhões, uma fila de caminhões. Acho que muita gente está lembrada ainda em São Paulo, daquela festa que houve no centro da cidade. Viemos pela Via Anchieta, em 1900, devia ser 1950, início, nos primeiros semestres, primeiros meses. E os caminhões rodaram o centro da cidade, Praça da República, com faixas, está chegando a televisão no Brasil. E essa foi a parte concreta, que os estudos, a parte preliminar toda, o Assis Chateaubriand
fez com os seus assessores mais diretos, os seus diretores da empresa, que ninguém entendia de televisão, ninguém. E quanto prazo vocês tiveram entre vocês trazerem o equipamento, localizar o equipamento nos devidos espaços e colocar a emissora no ar? Foi aproximadamente, vou lhe dizer, entre 7 meses a 1 ano. E isto porque, uma vez que tudo ficou pronto, e foi um trabalho muito grande, não se podia inaugurar a estação de televisão porque não tinha receptores para assistirem. Nós tínhamos 10 receptores, acredito que 10, entre 8 a 10 receptores, que eram os receptores que tinham vindo junto com o equipamento, que era para uso próprio, interno. E então, inaugurar a estação de televisão, ela estava pronta para ser inaugurada, em condições tudo limpo, arrumado, mas não tínhamos receptores para que o público assistisse televisão. É bom que se saiba, muita gente não sabe e muita gente faz confusão. Houve uma pré-estreia que foi transmitida diretamente do Museu de Arte Moderna, do Museu Chateaubriand, da Rua 7 de Abril, no prédio dos Diários Associados, e muita gente publicou este ano que foi transmitida do Trianon. O museu mudou-se muito tempo depois para o Trianon. Era na 7 de abril, no prédio dos Diários. Esse programa foi apresentado pelo Homero Silva, e a primeira atração da televisão foi Frei José Mojica, naquele tempo um ator famoso, tinha sido um ator muito famoso, cantor, e naquele tempo vestia um hábito franciscano. Foi uma apresentação solene, com grandes convidados, e quase não havia aparelhos de televisão naquela época. Aliás, eu acho que nem havia. Então, o Chateaubriand mandou instalar no saguão dos diários, em algumas praças públicas, vários aparelhos especiais para que a população pudesse assistir a esse programa, que foi a pré-estreia da televisão. Então, entrou-se num impasse que precisava inaugurar, mas que não havia receptores. Foi quando vieram 200 receptores de avião, os primeiros receptores de televisão, para que fossem colocados nos lugares estratégicos e se pudesse começar a inaugurar a estação, pelo menos inaugurar. E daí em diante o público iria comprando aparelhos da televisão. Uma emissora de televisão que, para ser assistida, comprava e cedia os aparelhos receptores. Esse foi um dos curiosos problemas que teve que enfrentar a televisão brasileira. E outros mais aconteceriam logo na primeira noite de inauguração. Depois de que os receptores chegaram, então marcou-se o dia de inauguração. E estava tudo preparado. Para a inauguração, foi feito um programa que hoje ainda seria um programa difícil de ser feito. Nós não contávamos com nada, não havia videotape, o videotape não tinha nascido, estava muito longe. Não havia uma série de outras coisas. E então se imaginou um programa, e se ensaiou durante 2 madrugadas, um programa de 2 horas. Nesse programa tinha a parte musical, a parte humorística e diversos quadros. E só se contava de um quadro para o outro, não havia nem intervalo de comercial, porque não havia nem propaganda, não? Ninguém ainda tinha anunciado na televisão. E então se preparou, com as 3 câmaras que nós tínhamos, o estúdio principal, com os sets para os diversos quadros, e um estúdio de apoio ao lado, em que ficava o apresentador, que era o seu Homero Silva e Lia de Aguiar. E a câmara de apoio ficaria neste estúdio, enquanto as outras se movimentavam. Mas, ao ligarmos o equipamento, verificamos que a câmara do estúdio pequeno, a câmara de apoio dos apresentadores, não funcionou. E eu que estava operando, porque era um sacrifício, operando o controle das câmaras, o telecine e mais a comutação, porque estávamos iniciando realmente, não podia sair do lugar em que eu estava, nem para o estúdio, porque era tal a aglomeração de pessoas e de curiosos que estavam dentro do controle, que eu não podia me movimentar. Consegui a muito custo chegar até esse estúdio e verifiquei que eu não podia consertar aquela câmara no devido tempo. Era operada essa câmara
por um grande operador, o senhor Walter Tasca. Havia outros 2 operadores no estúdio, que era o Arvo Alderig, filho do seu Mário Alderig, e Carlos Alberto. Então eu falei pelo interfone, pela comunicação da câmara: Tasca, você é capaz de fazer uma coisa? Você aguentaria fazer o seguinte: se eu mover esse estúdio, estes sets, para o estúdio grande, você com uma câmera só seria capaz de correr da apresentação para o coisa. Eu livraria a sua câmera. Ele disse: bom, Edu, não tem outro jeito, vamos em frente. E então levamos 20 minutos para mudar, aproximadamente 20 minutos, para mudar o set de apresentação para o estúdio grande, preparando. E foi uma verdadeira loucura, porque soltava a câmera e ela tinha que sair do apresentador e se preparar para o quadro, que era feito com 2 câmeras. E, graças a Deus, que deve ser brasileiro, houve um único erro. Numa precipitação, a câmera foi puxada antes de tempo e ela focalizou, e o público nem soube por que isto aconteceu, porque só apareceu a rodinha da girafa do microfone girando. Mas foi a única coisa que aconteceu. E o programa foi normal, foi um programa, até que eu digo, importante, porque 2 horas sem intervalo, sem outro apoio senão as câmeras. E terminou com uma apoteose final, que tinha sido instalado ainda aquela manhã o sistema que hoje é tão simples, de fusão. E então a apoteose final foi um canto, uma canção muito bonita, feita pela Lolita Rodrigues, tá certo? E fundimos, no fundo, com filme, a passagem de tropas de bandas militares e a bandeira brasileira. Quando isso terminou, foi tal um movimento que nós pensávamos que tínhamos errado tudo, que íamos ser, vamos dizer, sacrificados. Mas não, era um movimento de alegria, de ter visto que tudo tinha funcionado bem, que a televisão existia. Existia. E todos os profissionais de televisão que viveram aquela epopeia são unânimes em afirmar que ela só foi possível àquela hora e naquelas circunstâncias por iniciativa de Assis Chateaubriand. No entretanto, não foi apenas ele que lutou arduamente por esse pioneirismo. No início da televisão, os funcionários das rádios Tupi e Difusora chegaram a imaginar que aquilo era mais uma loucura do Assis Chateaubriand, um equipamento muito sofisticado, só para inspecionar o trabalho dos seus funcionários, tal como aquela televisão do Jeca Tatu, na criação imortal de Monteiro Lobato. Mas eu considero o Assis Chateaubriand um homem excepcional, que tentou formar um império de comunicação e de outras realizações maravilhosas que ele fez. Era um homem que não tinha o menor apego a dinheiro, ele não quis fazer fortuna para si. É diferente de um empresário que monta um negócio para ganhar dinheiro. Ele queria abrir estações de televisão, fundar jornais, e foi isso que ele fez. Eu acho que ele foi maravilhoso nesse sentido. Ele viajava muito, viu a televisão nos Estados Unidos, resolveu fazer aqui. Não tinha a menor condição de fazer. Quando nós fizemos a televisão, não tinha a menor condição, porque não tínhamos indústria para produzir os aparelhos, não é? Ninguém conhecia a televisão, não tinha técnicos, não tinha coisa nenhuma. Então, ele fez na marra, não é? Tanto que você vê, a televisão nos Estados Unidos, por exemplo, foi fundada por quem? Quem que inaugurou a televisão nos Estados Unidos? RCA. Então, ela fez a televisão, mas fabricava os aparelhos.
Se ela perdia na geração, ela ia buscar o seu lucro na venda dos aparelhos, certo? Isso aconteceu na Europa também. Quase todas as grandes emissoras de televisão que eu conheço foram instaladas por exemplo, Philips, por exemplo, que instalava a emissora, mas vendia os seus aparelhos, ia buscar imediatamente o resultado do seu investimento. Aqui não. Chateaubriand investiu uma enormidade de dinheiro na compra de equipamentos, estúdios, etc., e começando com zero de aparelho, não tinha nada. Ele mesmo importou 300 aparelhos para poder alguém ver a imagem que a estação dele estava gerando. Apesar da inconsequência e ousadia do empreendimento, outros empresários tentaram explorar o fantástico e moderno meio de comunicação. No dia 12 de abril de 1949, os jornais de São Paulo publicavam este edital, em que a Sociedade Anônima Rádio e Televisão Paulista propunha criar uma das maiores e mais completas estações emissoras de rádio e televisão até então conhecidas. A TV Paulista foi fundada por subscrição pública e teve como idealizadores Luiz Fonseca de Souza Meireles, Nestor Bressani e Celso Guimarães Arantes Nogueira. E foi difícil levantar esse capital para a realização da televisão? No princípio foi, porque as pessoas não tinham assim bem ideia do que se tratava. Agora, com o trabalho constante e assim diuturno, então foi se conseguindo levantar esse capital. Foi um processo que demorou alguns meses. O que foi conseguido, o que foi feito com a subscrição popular? Bom, primeiramente a realização do capital. Depois disso foi feita a aquisição dos equipamentos nos Estados Unidos. Isso foi quando? Isso foi em 1948 a 49. Sim. A fundação mesmo foi em 48. Agora, eu acho que a aquisição dos equipamentos deve ter sido em 1949. E como que foi a compra desse equipamento? Houve dificuldade? Primeiro veio para cá um técnico que nós contratamos, né? Foi um técnico americano formado pelo Instituto de Massachusetts. E aqui, então, ele fez toda a relação do que havia necessidade de importar e foi feita, então, a solicitação ao Banco do Brasil, que naquela ocasião todas as importações estavam sujeitas a uma licença prévia pela carteira especial que se chamava SECHIM. Foi solicitada a importação desse equipamento. Mas, lamentavelmente, essa licença não foi conseguida e ficou ali nos arquivos ou nas gavetas da SECHIM durante muitos meses. Nós tínhamos já, a esta altura, o capital já realizado, o equipamento comprado, mas não conseguimos fazer a importação. E por que o 3 veio antes que o 5? Imposições da época. A Chateaubriand era o cidadão quênia do Brasil, mandava e desmandava. E Vitor Meireles era um idealista, apenas um idealista. Um homem de negócios, muito viajado, sentiu a força deste meio de comunicação nas suas viagens, principalmente aos Estados Unidos. Comprou o material, trouxe, o material ficou retido na alfândega e o Canal 3 foi inaugurado primeiro do que o dele, o Canal 5, porque ele também tinha concessão. Logo depois da inauguração da primeira TV em São Paulo, então o nosso pedido saiu. A licença de importar saiu praticamente em seguida. Aí nós importamos o equipamento, ele foi montado e alguns meses depois, não me lembro se 2 ou 3 meses depois disso, a TV Paulista entrou no ar.
Finalmente, a televisão paulista pôde ser inaugurada a 14 de março de 1951, com certo atraso diante das expectativas de seus criadores, pois até que isso acontecesse, já havia sido inaugurada a televisão Tupi do Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 1951. E no dia 27 de setembro de 1953, completava-se a série de empreendimentos no campo das telecomunicações da década de 50, com a inauguração da televisão Record, Canal 7. Doutor Paulo, já existindo a Rádio Record, como é que o senhor teve a ideia de iniciar uma televisão, a televisão Record? As coisas foram mais ou menos assim. O grande jornalista Assis Chateaubriand, com aquelas loucuras e com aquele jeito de viver dele, fez uma viagem, entre as inúmeras que ele fazia a cada 15 dias, fez uma viagem aos Estados Unidos. Veio dos Estados Unidos imbuído com esse assunto televisão, que estava começando também lá. Então, o Assis um dia, depois de receber algumas máquinas, digamos assim, algum aparelhamento, nos chamou no escritório dele, me chamou, que me dava muito com ele, e outros amigos, e resolveu mostrar um pouquinho uma coisa nova que era uma novidade absoluta no Brasil. A gente está sentado numa cadeira e numa outra sala a ser visto sentado nessa cadeira. E o Assis tinha um jeitão muito desprendido. E o Assis, então, desde o momento que eu vi a primeira não era uma filmagem, era talvez um videotape primitivo, era alguma coisa, ele me entusiasmou e disse: você não pode deixar, você é um lutador, você precisa entrar nesse negócio de televisão, precisa entrar nesse negócio de televisão. E tanto fez e tanto falou que eu resolvi entrar. E devo dizer que os ensinamentos e os homens que ele trouxe na montagem da TV Tupi de São Paulo nos prestaram um grande serviço, nos auxiliando, nos prestando esclarecimentos sobre o que era um negócio que se chamava televisão, que eu não tinha absolutamente ideia. Sabia por revista, por aquilo, por isso ou por aquilo, que existia um negócio chamado televisão. Aí reuni o meu cunhado, que já era sócio da Rádio Record, o senhor João Batista do Amaral, e resolvi ver o que era esse assunto televisão. Dr. Paulo Machado de Carvalho já tinha uma presciência do que deveria ser uma televisão nitidamente brasileira. E durante muito tempo, quando ele já começou a pensar em montar a TV Record, em sua casa nos reuníamos uma noite por semana, os nomes de maior categoria, de maior expressão da Rádio Record, das suas emissoras de rádio de então, que eram as emissoras unidas, entre as quais podemos contar a Rádio Bandeirantes, a Rádio Pan-Americana e a Rádio São Paulo, e nos reunimos uma vez por semana num estúdio em sua casa, onde lançamos os baseamentos da futura TV Record. Foram estas reuniões bem mais importantes, porque inclusive nós exibíamos filmes, apresentávamos alguns aspectos de programas de televisão, mas buscávamos sempre, já que a Rádio Record tinha profundas raízes paulistas e brasileiras, uma televisão com um aspecto bem brasileiro.
Você participou do programa inaugural da Record ou não? Os programas inaugurais da Record foram tentativas daquela época de se colocar a estação no ar. Mas como tenho sido muito beneficiado por uma suprema bondade divina que me tem reservado na história da televisão tantas coisas importantes, o primeiro programa que efetivamente foi ao ar, que foi apanhado por todos os nossos ansiosos televisores, das pessoas ligadas à televisão Record, porque evidentemente o Canal 3 dominava totalmente a antiga Tupi, dominava totalmente a audiência no Canal 3. E o Canal 7 pegava-se com alguma dificuldade e às vezes a imagem não ia para o ar. O primeiro programa foi feito exatamente neste prédio, nesse edifício onde nos localizamos, e naquela noite, para grande júbilo nosso, com um formoso e bem afinado coral das normalistas da famosa Escola Normal da Praça da República e com a não menos famosa banda da então Força Pública, nós apresentamos um programa de meia hora que foi o batizado da TV Record. Agora, o programa inaugural, esse sim, jamais festivo, trouxe todos os elementos num pupurri extraordinário, porque a Rádio Record mantinha sob contrato o maior volume e a maior qualidade de artistas de todo o Brasil. Foi maravilhosa. Foi no dia 27 de setembro de 1953, se não me engano, no Estúdio A enorme, o Dr. Paulo presente com a sua senhora, os Machado de Carvalho, nós, eu como diretor de estúdio, o Blota Júnior e a Sandra Amaral, descendo uma escada e apresentando, senhoras e senhores, está inaugurada oficialmente a televisão Record, Canal 7. Aí tocou o prefixo e o Blota Júnior fez uma locução maravilhosa e começou um grande musical. Aí eu arrepiei. Com a TV Tupi de São Paulo e do Rio de Janeiro, a TV Paulista e mais a TV Record de São Paulo, a televisão brasileira entrava na sua primeira idade e com o futuro promissor. Em janeiro de 1951, existiam em São Paulo 375 aparelhos espalhados pela cidade, muitos deles instalados em bares. Eu já tinha visto, inclusive, a televisão em alguns bares, que naquele tempo era difícil haver televisão dentro de casa, porque o aparelho era muito caro. Então, a própria emissora, a Tupi, difusora, oferecia, assim, por empréstimo, televisores para serem pendurados nas portas do bar. E tinha um televisor pendurado na porta de um bar ao lado do Cinemetro. O telespectador mais idoso, lembra-se, passava-se por ali na Avenida São João, estava lá. Além dos teleouvintes dos bares, tornaram-se famosos os televizinhos. Mas já na virada da década de 50 para 60, o número de televisores atingia a inédita marca de 200 mil aparelhos. Hoje, a televisão no Brasil gira qualquer coisa na ordem de 1 bilhão e 800 milhões de cruzeiros mensais líquidos. É uma verba tremenda. Quanto que custa um espaço comercial de televisão numa emissora de sucesso num horário nobre? Bom, aí depende justamente da audiência, porque hoje o preço é determinado, o preço do comercial é determinado pela audiência, pelo GRP, não é? Pelo número de pontos de audiência. Então, você tem comerciais que chegam a custar hoje, se for em termos de Brasil, 1 milhão de cruzeiros, cada comercial de 30 segundos, 1 milhão e 200 até. Brasil. Mas hoje no Brasil... Por inserção? Por inserção. A televisão brasileira conseguiu ser indiscutivelmente um sucesso comercial. Segundo o Ibope, ela atinge, através dos seus 13 milhões e 400 mil aparelhos espalhados pelo país, a 80 milhões de espectadores. Coloca-se aqui uma derradeira e talvez definitiva questão. Nos seus 30 anos de idade, teria, afinal, a televisão brasileira chegado à idade da razão?
e lá deixamos ninguém. Lembramos ao cantar esta canção.